Bom, pessoal, professor Cacildo Souza aqui novamente. Vamos para mais uma revisão de linguagens com língua portuguesa. Hoje nós trabalharemos questões específicas de gêneros textuais, um dos conteúdos que mais caem na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Antes de nós começarmos propriamente a resolução das questões, nós vamos vamos apreciar o conceito de gêneros textuais, um dos conceitos, um dos diversos conceitos, para que nós possamos nos apropriar dele e, em seguida, fazermos o confronto com o que está nas questões. Gêneros textuais, gêneros textuais é um termo usado muito no plural. Há algumas linhas que preferem o termo gêneros discursivos, mas aí você vai encontrar autores que divergem porque acham que gêneros discursivos é um termo mais abrangente e mais completo. Então, isso no Enem não vai acontecer, não vai aparecer o termo gêneros discursivos, vai aparecer gêneros textuais. O gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Luiz Antônio Marcuski, em 2008, é um dos autores mais respeitados no Brasil em relação a essa matéria, a essa área de gêneros textuais. Então, esta é a definição que nós colocamos inicialmente para vocês terem uma noção. Então, os gêneros são os textos que a gente encontra no dia a dia. Uma carta é um gênero, um artigo de opinião é um gênero, uma palestra é um gênero. Os gêneros podem ser escritos ou orais. Então, são os textos com os quais nós nos deparamos no dia a dia, a que nós chamamos de gêneros textuais. Muitas vezes se confundem os gêneros com os tipos, mas os tipos são as classificações mais fixas e dentro desses tipos nós temos os gêneros. São exemplos de gêneros textuais: carta, telefonema, palestra, artigo, receita, anúncio, cartaz, relatório, reportagem, aula, videoconferências, certificado, dentre outros inúmeros exemplos de gêneros textuais com os quais nós nos deparamos no dia a dia. Esses gêneros podem fazer parte de um ou mais tipos textuais. Eu posso ter, por exemplo, um gênero que tenha características narrativas, mas que lá na frente ele tenha características descritivas, é muito comum. Você pode ter gênero com várias características de tipos textuais, no entanto, um deles deverá predominar. Isso entra na questão da intergenericidade, a qual não trarei aqui agora, porque não é o caso, ok? Vamos para as questões. A primeira questão, você tem aí um gênero textual. O que seria esse gênero textual? O difícil é encontrar quem nunca cruzou ou se passou por um desses online. São os tipos cheios de si. Esse é o título do texto. Vocês percebem aí a formatação do texto, a composição. Você tem ícones acompanhados de títulos com definições. Que tipo, que gênero textual nós temos aqui? Então nós temos lá o turista em tempo integral, o baladeiro vida louca, o bem relacionado de ocasião, a mãe orgulhosa demais, a única bem amada, o exibido humilde, o gourmet das aparências, de aparências, aliás, o lindo ou a linda demais para não mostrar.
E você tem as definições. O turista em tempo integral posta o ano inteiro foto das férias, deste e de outros anos, parece viver viajando. A única bem-amada, só ela tem um parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar. O baladeiro Vida Louca, quase dá para escutar o uhul pelas fotos de bebidas e pistas de dança. O exibido humilde, ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso. Não engana ninguém. O bem relacionado de ocasião descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. O gourmet de aparências, por que ir a um restaurante se ninguém souber? É clique no prato. A mãe orgulhosa demais faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe, e o lindo ou a linda demais para não mostrar acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato, que é a selfie. Quem nunca, não é? Então você tem características dos tipos cheios de si, não os tipos textuais, e o difícil é encontrar quem nunca cruzou ou nunca se passou por um desses. E você tem todas essas informações que estão compostas num gênero. Todas as informações que você lê no dia a dia, os textos que você lê no dia a dia, estão em forma de gêneros. E por que os gêneros são diversos? Porque eles atendem a necessidades diferentes. Fiquem ligados nesta expressão que o Enem adora. Eles têm funções sociais diferentes. Então, a função social do gênero, vocês vão ler demais nas questões quando vocês estiverem resolvendo-as, quando vocês estiverem se preparando. E vocês já devem até já ter visto esse termo função social ou finalidade social quando vocês resolveram algumas questões do exame. De acordo com esse infográfico, então agora você já sabe qual é o gênero. É aquilo que nós insistimos, com que nós insistimos. Você não precisa decorar propriamente os termos, decorar a nomenclatura, porque essa nomenclatura muitas vezes vem no enunciado. Por isso que o enunciado é tão importante. Isso independentemente até da área. Estamos aqui com a área de linguagens, mas é importante que você compreenda os enunciados em todas as áreas, porque eles trazem informações que muitas vezes você não sabe no primeiro momento. Então, se você tinha dúvidas sobre o gênero textual da primeira questão, agora não tem mais. De acordo com esse infográfico. O infográfico é aquele gênero que traz informações verbais e não verbais de uma vez só, e você não pode prescindir de uma ou de outra informação. As informações verbais juntas às informações não verbais precisam ser colocadas como um todo significativo, consideradas como um todo significativo. Então, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam. Então, de acordo com esse infográfico, então você já tem aí uma questão que envolve gênero textual. Esse infográfico traz informações sobre os comportamentos dos usuários nas redes sociais. E por que a questão é de gênero textual? Por que o termo infográfico aí não é meramente informativo? Porque você visualiza melhor, você compreende melhor as informações da maneira que elas estão organizadas. Organizadas em um infográfico, a parte visual, o aspecto visual acaba sendo privilegiado e você tem aí um grande trunfo para compreender e interpretar bem as informações do texto. O que é que se quer informar com esse infográfico? É a exposição exagerada dos indivíduos, a comicidade ingênua dos usuários, o engajamento social das pessoas, o disfarce do sujeito por meio de avatares ou a autocrítica dos internautas. Está claro, né? Se eu voltar aqui o texto, os tipos cheios de si, o turista, a única, o baladeiro, o exibido, bem relacionado, o gourmet, a mãe, orgulhosa demais, o lindo ou a linda demais para não mostrar. A ideia aqui qual é? É informar que essas pessoas, independentemente dos tipos, são 8 tipos colocados aqui, mas existem muito mais, o que elas querem é aparecer. É o turista que quer mostrar que está viajando, é a mãe que é orgulhosa e quer mostrar todas as gracinhas, mesmo quando elas não são tão engraçadas assim. É o lindo demais para mostrar que tem que ter uma desculpa, o cabelo está muito bom, então eu vou tirar uma selfie, eu tenho que aproveitar esse momento. Então, o que é que significa isso?
significa a exposição exagerada dos indivíduos. Entendeu o infográfico? Fica fácil, né, no caso específico dessa questão, você encontrar a resposta. Portanto, questão número 1, letra A. Agora nós iremos com mais objetividade. Geralmente, eu inicio as aulas de linguagens, quando eu faço a primeira questão, é mais reflexivo, principalmente quando as questões são de um assunto só, para a gente poder se inteirar. Agora, vamos com mais objetividade e vocês vão naturalmente compreender os gêneros que estão envolvidos nas questões. Questão número 2, nós temos aí, não vou dizer ainda qual o gênero, faz com que o bullying passe a história. Esse faz no imperativo, sentido de faça se fosse na terceira pessoa, mas aqui nós temos um texto todo em segunda pessoa. Você percebe aí que é um cartaz, né? É um cartaz de uma campanha. Stop Bullying, você tem aí o termo em inglês, stop, parar, pare com o bullying, e você tem 3 tópicos, na verdade 3 tópicos com os subtópicos que os compreendem. És vítima, conheces alguma vítima, conheces o agressor ou a agressora. Ou seja, em cada um destes tópicos você tem as orientações. Se você é uma vítima, ou seja, se tu és uma vítima, fica calmo ou calma. Os bullies, que são as pessoas que praticam bullying, adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não des troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho ou sozinha com o bully. Junta-te com teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Então, o primeiro tópico você tem as orientações, né? A primeira suposição, a primeira hipótese de ser vítima. Se você não é vítima, mas conhece uma vítima, tu conheces alguma vítima, nunca deixes o teu amigo ou amiga sozinho ou sozinha. Assim farás com que ele ou ela se sinta seguro ou segura. Ajuda-o ou ajuda-a a contar a alguém de confiança o que se passa. Isso se tu conheces alguma vítima. E a terceira hipótese, conheces o ou a agressor ou agressora, tenta convencê-lo ou convencê-la a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Então, o que é que nós temos aqui? Antes de entrarmos no mérito do gênero. O gênero aqui se baseia em orientações. É um cartaz, é uma campanha. Aqui nós temos indiretamente a presença na questão de funções da linguagem que nós trabalhamos na revisão anterior. Esta é a 5ª revisão de linguagens, ou na 4ª revisão. E no caso da função da linguagem, o que predomina aqui é a função conativa ou apelativa, que é aquela que tenta fazer o leitor aderir àquilo que se defende. Vamos então para a questão em si. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada ou centrado nisso. Então, o que é que tem a ver com o gênero textual? Tudo. Não aparece em nenhum momento o termo gênero textual. O Enem é assim, nós já falamos sobre isso. Mas conhecer esse gênero, conhecer o gênero cartaz de campanha publicitária, de cartaz de campanha institucional, fará com que você encontre a resposta mais rapidamente. Então é uma questão que exige interpretação e compreensão, mas que principalmente dentro desse gênero, as estratégias utilizadas para se atingir a finalidade comunicativa. Então, é isso que você tem que compreender. Qual seria, no caso aqui, a estratégia? A estratégia está centrada no ou na. Letra A, chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Vamos já. Injuntivo é um tipo textual. Se é tipo textual, dentro dele estão contidos gêneros. Vamos para a letra B. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Não é por causa desse português em segunda pessoa, que é muito mais usado em Portugal mesmo, que a pessoa vai ou não deixar de aderir à campanha. Então, a estratégia não está centrada nessa variedade linguística, nós já descartamos.
restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero, como o parênteses A. Pelo contrário, aí se você não sabe o que é restrição, você pode querer marcar. Restringir é limitar. No caso, quando se coloca o parênteses A, isso não é restringir, é o contrário, é ampliar o grupo de vítimas, que podem ser vítimas masculinas ou vítimas femininas. Então não é restringir, é o oposto, você já descarta a letra C. Até agora só é possível a letra A. Combinação do significado de palavras escritas em línguas inglesa e portuguesa, nós temos aqui no texto Stop Bullying, mas não é esta estratégia que existe aí para tentar convencer ou tentar conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying, ok? Porque esse termo é genérico, esse termo é em inglês, mas é utilizado de maneira geral. E enunciado de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz. Também, apesar de nós termos isso aí, passe a história, faz com que o bullying passe a história, fique na história, fique no passado, também não é o elemento no qual a estratégia está centrada. Então, é o chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Olha só, se és vítima, se conhece alguma vítima, se conhece o agressor. Então, esses diferentes atores sociais são chamados no cartaz a agirem de determinada maneira. A estratégia predominante, tanto na quantidade como no que é principal, é esta. É você se direcionar, no caso o cartaz, se direcionar a diferentes atores, ou seja, diferentes pessoas, hipoteticamente falando. Resposta aqui, letra A, chamamento de diferentes atores sociais, e esse chamamento é feito pelo uso de estruturas injuntivas. O que são estruturas injuntivas? Injuntivo é todo texto que se baseia na orientação e na recomendação. E, linguisticamente, isso é muito marcado pelo imperativo. E vocês observarem, tudo aqui está no imperativo. Fica calmo, não dê troco, evita ficar sozinho, nunca deixe, ajuda. Você está sugerindo, está orientando de que modo determinada atitude deve ser feita. Então, isso aí é uma estrutura, são estruturas injuntivas. Vamos para a questão número 3. Então, a primeira questão, gênero textual, você teve um infográfico. A segunda, você teve um cartaz de campanha publicitária, não necessariamente com o termo aparecendo, mas com os elementos desse gênero sendo explorados. Na questão número 3, nós temos uma obra de Cazuza, Blues da Piedade. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Vocês já observam algumas características, mas o enunciado vai clarear essas características e vai clarear o gênero, no caso, se a questão for de gênero textual, que está sendo solicitado ali, ou que está sendo explorado. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Sempre lembrar, função social, sociedade, é a cara do Enem explorar isso, porque gênero é isto. O gênero surge por uma função social. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Então a letra dessa canção de Cazuza aqui está com caráter de ladainha. E o que é que nós temos aí com a característica de ladainha? Senhor piedade. Vamos pedir piedade. Senhor piedade. A ladainha tem essa característica que eu já vou definir na resposta. Para essa gente careta e covarde, lhe dê grandeza e um pouco de coragem. Observem que há sempre pedido. Vamos pedir, Senhor piedade. Esse Senhor piedade é um pedido, é uma súplica. Então, essa letra se identifica com o gênero ladainha por essas características. Qual é a alternativa que se encaixa aí nas características? É a sequência textual expositiva, narrativa, injuntiva, descritiva, argumentativa. Então, sempre lembrem, tipos textuais não se confundem com gêneros textuais, mas é impossível não relacionar um ao outro. Os gêneros
que são os textos que nós encontramos no dia a dia, conforme a definição inicial, são os textos propriamente ditos, os textos concretamente falando, estão enquadrados em algum tipo. Os tipos geralmente classificados são 6, que é a exposição, narração, injunção, descrição, argumentação. Ainda tem a sequência dialogal. Como só são 5 alternativas, nós temos 5 tipos aqui. Esses tipos, você vai escolher um deles que se encaixe no gênero ladainha. O gênero textual ladainha, em outras palavras, faz parte de qual tipo? E isso está marcado aqui. Como é que nós percebemos isso? Por causa desses pedidos repetitivos. Qual o gênero que se encaixa com isso? Sequência injuntiva, como eu falei lá na questão anterior. A sequência injuntiva, o texto injuntivo, se caracteriza por orientar, por pedir, por sugerir. Os verbos estão no imperativo. Vamos pedir piedade. Quando ele diz Senhor, piedade, é Senhor, tem de piedade. Fica subentendido. Então isso é imperativo, característica do gênero, dos gêneros injuntivos, do tipo injuntivo no qual a ladainha está inserida. Então a resposta é letra C. A letra da canção de Cazuza se encaixa no gênero ladainha e, consequentemente, o gênero ladainha está enquadrado no tipo ou na sequência injuntiva. Boa questão aí da prova do Enem, de uma das provas do Enem. Vamos para a questão número 4. A trajetória de Liesl Memminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista perseguida pelo nazismo envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Observe a maneira como o texto é construído, né? A fonte é importante, você tem ali o devoradorddelivros.com, então você já sabe que é um site de crítica bibliográfica, você imagina que seja. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Que gênero seria este? Agora você tem uma questão direta, que pergunta qual é o gênero, mas também, ainda assim, de modo contextualizado. Esse fragmento é um. Então, considerando os objetivos comunicativos, a finalidade comunicativa, nós vamos caracterizar os gêneros. Vamos perceber que gênero é e de que tipologia ele faz parte. Então, esse fragmento a gente vai descartar alguns aqui. Reportagem não pode ser. Você pode ter... Instrução também não é. Ensina algo por meio da explicação. Então você tem resumo, sinopse e resenha. São gêneros muito próximos. Mas vamos definir. Resumo, pois promove o contato rápido do leitor com a informação desconhecida. Não é resumo por isso. O resumo é o quê? São ideias que são colocadas, são as ideias principais de um texto, de uma informação, você resume, você coloca as ideias chaves. Se essas ideias se essas ideias tornam possível a compreensão do texto como um todo, esse resumo é bem sucedido. Mas aqui não é exatamente um resumo. Um resumo, nesse caso aqui, está mais genérico. É resumo do quê? Você tem resumo em diversas vertentes. O resumo está muito próximo da sinopse, mas a sinopse já é um tipo de resumo mais específico.
A sinopse sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Então, se você comparar resumo com sinopse, entre B e C, a sinopse estaria em vantagem aí. Já descarta-se o resumo, porque o resumo é mais genérico. Mas qual é a diferença do resumo, da sinopse, aliás, para a resenha? A resenha, na letra E, você conceitua como apresentando uma produção intelectual de forma crítica. Então, o que você vai fazer é diferenciar sinopse de resenha. Sinopse sintetiza as informações de modo impessoal, ou seja, eu pego a obra, resumo, é um resumo, a sinopse é um resumo, mas eu resumo aquela narrativa sem nenhuma preocupação com me posicionar ou comentar trechos dela. É só o resumo da obra, é a obra que está detalhada, eu resolvi sintetizar para que as pessoas tenham maior praticidade ao ler aquela obra. Já a resenha tem um caráter crítico. Se você observar nesse texto, na hora que se diz aqui, é contada por uma narradora mórbida, surpreendente, simpática, esse simpático já é de autoria, não é impessoal. Quando se diz a pequena ladra de livros, isso aí é de autoria, isso não é necessariamente o resumo da obra. Ele está contando, mas contando sob uma ótica, sob uma crítica. Quando você diz que a menina vai surrupiar, surrupiar também é subjetivo. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Isso é crítico. Quando ele fala em eufórica celebração, então não é apenas um resumo da obra. Não é um resumo impessoal. Não é um resumo livre e isento de julgamentos. Aqui é uma resenha. Apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Não há neutralidade aqui. Então, sinopse se diferencia de resenha por isso. A sinopse é o resumo frio, seco. A resenha não necessariamente é um resumo, mas traz fragmentos de uma produção, mas o teor principal é a análise crítica, ok? Resposta letra E da número 4. Uma questão bem elaborada e bem interessante. Questão número 5. Muita gente conhece essa figura aí, Marcelo Gleiser, até porque ele aparece em programas de televisão e ele é um dos físicos, talvez o físico mais famoso do Brasil. Não estou dizendo que é o mais competente, não tenho nem como medir isso, ninguém mede. Mas com certeza ele é uma figura muito presente nos programas televisivos, em algumas obras também, em canais, na internet. Você tem Marcelo Gleiser, área de atuação, física e astronomia. Contribuição mais famosa, seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu. Nascimento, 19 de março de 1959. Alma Mater. Esse Alma Mater, PUC-Rio, UFRJ e King's College de Londres. Super Trunfo Tecmundo. A gente vai já entender isso aí. O que é que acontece? Essa informação que está aí está numa forma de carta de jogo. Por isso que você olha a carta e vê as informações, nascimento, contribuição, aí vê o Alma Mater. O texto tem formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro na atualidade. Então você já começa a entender, peraí, o texto está na carta de jogo, mas o objetivo não é o mesmo de uma carta de jogo. O objetivo é apresentar dados. Qual é o gênero que apresenta dados a respeito de uma figura? É carta de jogo? Claro que não. O gênero que apresenta dados sobre alguém, mesmo que sejam breves, é o gênero biografia. Eu tenho uma mini biografia que está inserida numa carta de jogo. Então, são gêneros que normalmente não se confundiriam, mas aqui a pessoa que elaborou fez com que esses gêneros se confundissem, se fundissem em um só. É um novo gênero, mas é só para efeito dessa situação aqui. Então essa apresentação subverte um gênero textual. O termo subverter tem a ver com o que eu estou dizendo. Um gênero que subverte em outro. É uma carta de jogo,
mas que vem com a biografia. Nem deixa de ser carta de jogo, nem deixa de ser biografia, e nem é carta de jogo nem biografia. É um terceiro gênero que foi criado a partir da junção de dois. Então, essa apresentação, essa subversão do gênero acontece de que maneira? Ao se vincular a áreas distintas do conhecimento, ao evidenciar a formação acadêmica do pesquisador, ao relacionar o universo lúdico a informações biográficas, ao especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador, ao destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Você só erra uma questão dessa natureza, mesmo que não saiba o assunto, se quiser. Se eu estou falando que um gênero se subverte em outro, um gênero se converte em outro, mas não é converter, é subverter mesmo, porque você não deixa de ter a carta do jogo, então não se transformou totalmente em biografia, continuou com essa característica, mas o verbo é subverter. Se existe essa subversão, subverter algo é uma coisa em outra. A única alternativa que fala de dois elementos é que é a resposta. Vincular áreas distintas do conhecimento, você não tem dois elementos, dois gêneros aí imaginados. Evidenciar a formação acadêmica também não. Especificar contribuições mais conhecidas também não. Destacar o nome do pesquisador também não. Então, relaciona-se uma coisa a outra. Relacionar o universo lúdico, onde está o universo lúdico? A carta de jogo. Carta de jogo serve para quê? É lazer, é brincadeira, é um jogo. Então, ludicidade aí. E informações biográficas, que são as informações que estão em cima da carta. Então, você tem o universo lúdico, e nesse universo lúdico, que tem a carta representada na carta de jogo, você tem inseridas nele informações biográficas. Então a resposta é letra C, ok? Bem legal também essa questão. A alternativa C é a resposta. E a questão número 6, a última desta revisão, você tem claramente, quando você percebe aí, quando você se depara com um texto dessa natureza, você percebe que é um texto que é de um dispositivo legal, é uma norma, uma lei, um decreto, mas você tem ali os artigos. Esse gênero, os gêneros textuais que se baseiam nessa condição, eles devem ser bem precisos. As informações não podem demonstrar ou aparentar dúvidas, porque se são normas, para serem cumpridas e para serem aplicadas, elas precisam ter clareza. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com sua absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tem mais completo do que isso? Então, é a Lei 8.069. Esta lei que é denominada de o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, 13 de julho, agora, completou 30 anos. Para cumprir sua função social, olha aí, função social, olha o termo, porque falou-se em gênero, fala-se em função social. E como o Enem traz muitas questões de gêneros textuais, esse termo será comum. Estou sendo até repetitivo, mas como nós estamos em fase de preparação, eu faço isso de modo consciente. O Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta características próprias desse gênero quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Entre essas características destaca-se o emprego. Então, esse gênero lei, gênero estatuto, esse gênero que se baseiam em normas, você tem características próprias neles. Tanto
características linguísticas, norma culta total da língua, quanto características da composição textual. Como é que se compõe esse texto? Isso é composto de artigos, é composto muitas vezes de parágrafos, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo único, incisos, alíneas e outros elementos. Mas, dentre as características da linguagem, qual aquela que se encaixa nesse gênero? Na questão número 6. Repetição vocabular para facilitar o entendimento? Não. Palavras e construções que evitem ambiguidade? Não posso descartar. Expressões informais, já morreu. É totalmente formal. Frases na ordem direta para apresentar as informações mais relevantes. Nesse caso, não são informações mais relevantes. São todas as informações possíveis. Justamente por causa da clareza. Exemplificações que auxiliem a compreensão dos conceitos formulados. Não há exemplificações. Nesse ponto, esse gênero textual, esses gêneros são bem objetivos. Sobra a letra B. Palavras e construções que evitem ambiguidade. Pessoal, o que é ambiguidade? A ambiguidade é o duplo sentido resultante de uma construção. E isso pode ser intencional ou não, mas há duplo sentido. Se numa lei você constrói elementos de duplo sentido, significa dizer que você não vai ter a clareza tão pregada. Se não tem clareza, se não há clareza, não pode ser lei, não pode ser norma. Embora algumas leis no Brasil sejam sem clareza, mas a regra é que elas tenham clareza. Portanto, questão número 6, resposta letra B, é a última questão. E aqui nós encerramos a 5ª revisão de linguagens, especificamente componente curricular língua portuguesa, esperando que, resultante desta aula, vocês tenham apreendido os conteúdos referentes a gêneros textuais. Até a nossa próxima revisão. Fiquem bem, bons estudos e boa preparação.